Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Solaf, você está na casa do futebol de seleções. A gente segue repercutindo essa data FIFA do mês de novembro, já quase no mês de dezembro, mas não é tarde demais para a gente falar da seleção brasileira, desse encerramento do ano, dos dois últimos jogos da seleção em 2024. O Brasil não venceu mais uma vez, o Brasil encerra o ano sem vitórias, a gente fica com aquela nhaca na boca e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois que você seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Segue a gente lá, dá aquela força, dá aquela moral, tem conteúdo sobre o futebol de seleções diariamente, mesmo fora da data FIFA, a gente inventa conteúdo, a gente puxa material histórico, enfim, a gente faz bastante coisa, então dá uma conferida lá, além de competições que você nem sabia que estavam rolando, que vai rolar daqui nos próximos dias, a gente publica por lá. Também convido você a seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, para ver os nossos outros podcasts. A gente falou sobre eliminatórias no mundo inteiro já, nesse mês de novembro, Liga das Nações, ainda tem mais podcasts para acontecer, então dá uma ligada, segue a gente aqui, deixa o seu like, sua avaliação, enfim, deixa o seu comentário também, participe desse podcast conosco, e também convido você a se tornar um apoiador do Conte Verde, apoia.se/Conte Verde, com R$10 por mês você ajuda a estruturar, a melhorar cada vez mais o nosso projeto. Não pode ajudar financeiramente? Está ouvindo o podcast? Compartilhe com seus amigos e venha conosco fazer esse trabalho, esse projeto para crescer cada vez mais. Ao meu lado hoje, Felipe Camin, nosso parceiro aqui também de seleção brasileira, que já está há alguns meses nessa caminhada. Felipe terminou 2024 no Brasil um pouco melhor do que começou, muito pela questão da tabela das eliminatórias, mas ainda com muitas questões em relação à atuação, em relação a coisas que a nossa seleção talvez ainda esteja deixando a desejar dentro de campo. Seja bem-vindo. Fala, Gabriel, todos os ouvintes aí do ConteCast, sempre uma satisfação estar com vocês aqui mais uma vez para falar da seleção brasileira. A seleção brasileira que termina o ano de 2024 melhor do que começou o ano, mas ainda de uma forma melancólica. Temos bastante coisas para comentar. Os últimos dois jogos deixaram a desejar. A gente esperava uma atuação bem melhor depois das vitórias contra o Chile e também contra o Peru, mas a seleção novamente decepcionou, principalmente ali diante do torcedor em Salvador, mas comparado ao que era no começo do ano, deu uma bela subida, né? Uma melhora, a gente conseguiu um pouco do melhor aí da seleção brasileira e projetar o que pode ser 2025. 2025 vai ser um ano muito crucial, não só para a seleção, não só para a CBF, mas também para o Dorival Júnior, porque é o último ano aí antes da Copa do Mundo. O Brasil ainda tem muitas indefinições, não tem um time, não tem jogadores, 11 titulares, não tem jogadores já prontos para disputar uma Copa do Mundo, na minha visão, e acho que tem muita coisa para ser arrumada em um curto período de tempo. Então a gente não sabe muito o que vai acontecer, mas, né, a gente sempre fica na expectativa que a seleção brasileira melhore ao tempo que passa. O Brasil tem que garantir a vaga na Copa, né? É importante a gente lembrar também no ano que vem a vaga ainda não está garantida, não está nem encaminhada ainda. Então, o Brasil ainda tem essa questão no próximo ano. Há a proximidade, né? Porque a gente vê a classificação das eliminatórias, a Argentina tem 25, o Uruguai tem 20, Equador 19, Colômbia tem 19, o Brasil é o quinto com 18, o Paraguai é o sexto com 17. Aí você vai dizer, mas pô, o Paraguai está na Copa do Brasil, está todo mundo muito perto ali, né? Pois é, do segundo até o sexto sim, mas daí você pega a pontuação da Bolívia, que a sétima tem 13. Então, vamos dizer assim que o Brasil, em relação à pressão que existia por estar próximo à saída, né, da zona de classificação, principalmente antes do jogo contra o Chile, né, que acho que isso foi a última vez que isso aconteceu de fato, já ficou para trás, né? Acho que até por conta dos jogos, a gente falou, se você quer ouvir mais sobre a questão das eliminatórias sul-americanas no geral, eu e Vinícius do Prado, Odo do Nobre, a gente falou em outra edição do podcast, foi recente agora, no 123, se não estou enganado, deixa eu só abrir aqui para ver se eu não estou cometendo nenhum equívoco, né? Foi no podcast 123 mesmo que a gente falou sobre os outros jogos das eliminatórias sul-americanas. E querendo ou não, até pelo rendimento de Bolívia e até mesmo da Venezuela, no jogo contra o Chile, os resultados ajudaram o Brasil a criar essa distância, né? Por exemplo, se a Bolívia tivesse vencido um jogo ali, poderia estar um ponto do Brasil, enfim.
Obviamente poderia ter vencido o Paraguai, mas aí a Bolívia está perto, o Paraguai está longe, tem esse outro ponto. Mas são coisas aí que fazem a gente pensar, né? Podia estar 1 ponto ali de Bolívia e Paraguai. A rodada foi favorável ao Brasil. Mas vamos falar já de atuação. Eu concordo com você quando você disse que o Brasil decepcionou, principalmente no jogo em Salvador, né? Só para recapitular, o Brasil empata em 1-1 contra a Venezuela, faz um primeiro tempo muito bom em Maturim. Eu acho que tem que ficar registrado isso. Abre o placar num belo gol de falta do Rafinha, acaba sofrendo um empate logo no comecinho do jogo. E aí, no segundo jogo contra o Uruguai, um jogo mais truncado, aquilo que a gente falava da seleção pegar um adversário mais difícil, enfim, né, aí sai atrás no gol do Valverde e depois acaba empatando um golaço do Gerson, mas não consegue fazer muita coisa, né? Acho que o gol do Gerson foi um lance completamente fora da curva. O Rocher mal fez alguma defesa e aí a gente puxa, né, um pouco do que foram as entrevistas, né? O Rafinha falando que o Brasil jogou para baralho, enfim, não foi uma realidade, né? Acho que eu vi muita gente falando sobre isso. Não foi uma realidade dessa data FIFA falar que o Brasil jogou muito. Na minha visão, dá para falar que foi um bom jogo em Maturim, principalmente se a gente levar, e eu estou acompanhando a Venezuela desde o começo das eliminatórias, ninguém pressionou a Venezuela do jeito que o Brasil pressionou em Maturim. Lembrando, a Venezuela está invicta em Maturim. A Venezuela está num momento ruim, não vence há quase um turno, está na 8ª colocação, mas Maturim é um caldeirão, a gente viu, é um estádio acanhado, a torcida lota e cria uma pressão no adversário. O Brasil conseguiu contornar isso muito bem. O Brasil não sentiu essa pressão, mas o Brasil caiu no descuido no começo do segundo tempo e também na falta de estratégia do seu Dorival Júnior, que botou um monte de atacante e vamos para ataque, parecendo eu querendo atacar no Brasfoot. Não dá, cara, não dá para você tratar a seleção igual ao Brasfoot. O mesmo aconteceu no jogo contra o Uruguai. Felipe, quais que foram as coisas que te agradaram e te desapontaram nessas duas partidas, para a gente chegar aqui e falar que o Brasil fecha o ano devendo, né, nesses 2 jogos que encerraram as eliminatórias neste ano? Olha, Gabriel, eu acho que você foi muito cirúrgico quando você diz que ninguém jogou em Maturim como a seleção brasileira jogou, né? Porque a Argentina foi jogar lá e tomou sufoco, o Uruguai foi jogar lá e tomou sufoco, e o Brasil se impôs. O Brasil, como você disse, fez um primeiro tempo muito bom, melhor que a Venezuela lá. O torcedor, inclusive, estava mais com medo de jogar em Maturim contra a Venezuela do que contra o Uruguai em Salvador. Você vê como que o futebol mudou hoje em dia, né? E o Brasil fez um primeiro tempo muito bom, abriu o placar com o gol do Rafinha, teve uma bola na trave, numa linda jogada lá que o Vinícius Júnior também acertou a trave, o Brasil pressionou e tomou um gol no descuido ali, numa jogada individual pelo lado esquerdo, e o Brasil acabou sofrendo o gol, mas eu vi o Brasil melhor. O Vini ainda perdeu um pênalti naquele jogo, né, que gerou uma certa polêmica, porque o Rafinha tava batendo os pênaltis, fez 2, né, contra o Peru, e ficou aquele negócio porque o Rafinha não bateu, porque o Vini bateu e tudo mais. Só que eu vi o Brasil muito bem contra a Venezuela, muito bem mesmo, só que novamente pecou nas finalizações e no último passe. A questão de jogadas do Brasil ainda é muito pobre. Para uma seleção que tem grandes jogadores de nível mundial, não consegue criar muitas jogadas, a não ser finalizações de fora da área, o chuveirinho, uma decepção minha que eu fiquei muito frustrado, não porque eu acho que não jogou bem, mas que não encaixou no esquema tático do Igor Jesus, que tocou muito pouco na bola nos 2 jogos. Eu vi o Dorival fazendo uma formação tática que não privilegia o jogo do Igor Jesus. Era muita bola com o Rafinha, muita bola com o Vini, muita bola com o Savinho e pouco procurando o centroavante, a camisa do Brasil. Então aí Maturim faltou um pouco do Igor Jesus. E contra o Uruguai, em Salvador, realmente, os jogadores acho que viveram num devaneio de achar que fizeram uma baita partida contra o Uruguai, como não foi. Mas também não achei que o Brasil jogou mal. O Brasil jogou, na minha opinião, muito bem contra o Uruguai, só que encarou um time de tradição e um time que sabe jogar fechado, como tentou o Peru na última data FIFA, né, que o Peru veio jogar com o Brasil fechado, acanhado por uma bola, mas o Peru não sabe defender como a seleção uruguaia. Quando o Brasil faz 1-0, consegue espaço para fazer o segundo, terceiro, quarto e quinto. Já o Uruguai já tem mais capacidade de se defender, tem um trabalho muito sólido com o Bielsa, apesar das brigas, dos interveios ali que o Canóbio começou, né, que quase começou uma guerra lá na Celeste. Mas o Uruguai veio com um estilo de jogo já pré-estabelecido, de se defender, já atacar nos contra-ataques, assustou bastante no primeiro tempo. O Valverde abriu o placar com um belo gol, um lindo chute fora da área. E o Gerson acabou empatando, mas como você disse, o Rocher pouco trabalhou,
O Brasil pouco criou de novo, o Brasil novamente falha na questão de jogadas, falta esse meia, apesar do Rafinha estar jogando como meia, e jogando bem. O Brasil ainda falhou muito nessa questão de jogadas, o Savinho ainda apresentou um futebol muito pobre, o Vini, que ainda não consegue ser aquele do Real Madrid, o Igor Jesus muito isolado. E como você disse, sobrou tudo pro Gerson. Parece que tipo, o Gerson tem que fazer tudo isso, tem que armar, tem que aparecer para finalizar, tem que marcar, tem que fazer tudo, e o Gerson não vai ser, não tem que ser esse cara para começo de conversa, né? Porque o Gerson tem que estar lá para ajudar na saída de bola, na marcação, dar o primeiro bote, ser elemento de surpresa. E parece que o Gerson teve que fazer tudo nesse jogo. Então eu acho que o Dorival novamente falha na escalação. Quando vê que não tá ganhando, precisando da vitória desesperadamente, como você disse, encheu de atacante, aí foi Martinelli na lateral esquerda. Contra o Uruguai, o Rafinha terminou o jogo como lateral esquerdo, né? Que eu acho que é um absurdo você botar o nosso melhor jogador atualmente para terminar o jogo contra o Uruguai precisando da vitória na lateral esquerda. Então eu acho que o Dorival ainda não tem um time, uma formação tática, não tem o modo de conseguir alterar o jogo durante a partida, durante os 90 minutos, que falta muito pro Dorival. Repito, eu acho que o Brasil fez 2 bons jogos contra a Venezuela e o Uruguai. Assim, em forma de produção ofensiva, em forma de pressionar, de se impor, mas faltou muito em criação, faltou muito em finalização. E se você pega o Brasil... Antigamente, se esse jogo fosse há uns 5, 6 anos atrás, o Brasil já era do Uruguai tranquilamente. Só que hoje o futebol mudou. Hoje a Venezuela não é mais boba, o Uruguai sempre é um time chato, e a gente não vai conseguir vencer mais só com o peso da camisa, só se impondo, só pressionando, sendo que a gente não tem uma variação tática, não tem uma mudança tática rápida ali durante o jogo. O Dorival tem muito para trabalhar. O Brasil, na minha opinião, até merecia sair com 2 vitórias, mas novamente... não conseguiu fazer por merecer essas 2 vitórias. Concordo, não fez fazer por merecer. Talvez contra a Venezuela até merecesse, né? Porque a gente até viu que a Venezuela fez, né? A comemoração dos jogadores da Venezuela no final do jogo, a gente viu a questão da irrigação, né? Muitas coisas que aconteceram nessa partida. Por exemplo, até o jogo contra a Argentina, que você citou o exemplo, foi um empate também, a Argentina saiu na frente, só que foi um jogo onde a Venezuela foi para cima, jogou... A vitória da Venezuela naquele jogo era completamente plausível. Contra o Brasil, não. A Venezuela consegue um gol ali no momento que ela queria, que era logo no retorno do segundo tempo, consegue cadenciar o jogo. Né? Deixa o Brasil desesperado. A Venezuela tem um jogador expulso ainda, né? Então, tudo ali foi motivo de êxito. E também, logo, a cera, né? Tudo aquilo que aconteceu na partida em Maturim. Em Salvador, eu acho que o Brasil até faz um bom primeiro tempo. Ok, não no nível que a gente esperava. Mas, né, o começo do jogo do Brasil é bom. Acho que o Savinho é um jogador que começou bem e decaiu ao longo da partida. Acho que tudo... Não tem, acho que essa questão de formação. Você falou do Gerson, apareceu em várias funções, concordo. Né, acho que o Rafinha apareceu muito bem. Os 2 foram os melhores jogadores do Brasil nesse jogo. Mas falta muita coisa. Acho que falta principalmente uma questão de continuidade. Né, e acho que o Dorival fica devendo muito isso. A questão que nem você citou, do erro de entrar o Martinelli mais uma vez na lateral esquerda, ele achando que vai acontecer a mesma coisa contra o Chile, cara, não dá. Né? E aí vem uma questão que eu coloquei na pauta, Felipe, que eu já tinha esse receio. O Brasil ganhou 2 jogos na data FIFA anterior, beleza, só que ganhou dos 2 piores da tabela. A gente falou isso aqui várias vezes. Do Chile contra o Peru. E se a gente for parar a pensar em questão de desempenho, o Brasil teve um tempo bom de desempenho, que foi o segundo tempo no jogo contra o Peru. Porque o jogo contra o Chile foi sofrível, conseguiu um gol no finalzinho. E aí também vem a questão que contra o Peru, o primeiro tempo foi horrível, consegue um gol de pênalti, mas aí no segundo tempo o time volta bem melhor, consegue jogar mais. Dá para dizer que a gente, não digo a gente, porque a gente até falou que não é uma questão, mas que o Brasil caiu um pouco nessa ilusão de enfrentar os 2 piores, assim, porque sinto que foi um pouco disso, né, que, eu falo até do gesto de maneira geral da imprensa, tipo, agora o Brasil tá treinando em Belém sem pressão, tá mais tranquilo, e não é assim, as coisas não são assim no futebol, óbvio. Não foi bem contra a Venezuela, até pelo parâmetro do jogo, mas faltou a vitória, óbvio que sair sem a vitória, no momento que o Brasil tá, é complicado. Eu queria saber se você vê isso, que houve, não vou dizer, acho que dá para falar uma ilusão mesmo, com relação às vitórias fora de casa, as vitórias na data FIFA de outubro, perdão. Essas vitórias que, vamos dizer assim, causaram essa boa impressão, essa recuperação, mas que deixaram um pouco enganar pelo nível técnico dos adversários. Né? A gente vê, né, talvez daí possa alguém até falar, mas o Venezuela perdeu para o Chile, mas foi um resultado surpreendente. No fim das contas, o Chile conseguir vencer uma partida.
Enfim, como que você vê essa questão? Eu enxerguei muito isso, né? Antes, enxerguei mais ainda depois. E talvez o salto que a gente achou que o Brasil deu na data FIFA de outubro foi enganoso. Concordo quando a gente diz que ao longo do ano, se a gente pega uma seleção que não tinha nem treinador, óbvio que vai haver evolução. Né? Um Dorival que conseguiu trabalhar em 5 data FIFAs, um Dorival que é um cara que não trabalha no seu clube, né? Como era o Fernando Diniz ano passado, Dorival que teve ali um mês de trabalho com a seleção na Copa América, óbvio que isso vai gerar um desenvolvimento da seleção. Mas acho que o salto de qualidade que todo mundo cantou depois de outubro, acho que foi uma mera ilusão por conta do nível técnico dos adversários. E a gente não vai ter nível técnico assim daqui para frente. O Brasil vai pegar a Argentina, vai pegar a Colômbia, vai pegar Paraguai, vai pegar Equador, vai pegar Bolívia. Talvez o máximo que vai acontecer é pegar o Chile de novo nesse nível técnico ruim. Não sei o que você vê. Se você sente isso também em relação aos resultados anteriores. Olha, eu levanto 2 pontos que a gente já discutiu em podcasts anteriores aqui, eu e você. O primeiro é quando eu disse também que o Brasil tinha a obrigação de vencer Chile e Peru. No momento que eles estavam em crise, sendo os únicos que ainda não tinham vencido as eliminatórias ainda, o Brasil vai lá, vence o Chile e o Peru, mas assim, dos últimos 8 tempos que o Brasil teve nos últimos 4 jogos, o Brasil fez um tempo bom, que foi o segundo tempo contra o Peru. De resto, o Brasil sofreu, mesmo com o Chile, mesmo com o Peru. Muita dificuldade para conseguir marcar, muita dificuldade para conseguir vencer o jogo. Contra a Venezuela, contra o Uruguai, já debateu. E sim, eu concordo com você que foi uma ponte fora de curva, porque eu levanto outro ponto que a gente já discutiu nesse podcast aqui da Conte Verde, que é o torcedor, ele é resultadista. O torcedor gosta de resultado. Então, no momento que você vê o Brasil vencendo Peru, vencendo o Chile em sequência, o torcedor fala, o Brasil voltou. E o Brasil não voltou, gente. O Brasil só ganhou das 2 seleções mais fracas da América do Sul na atualidade. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para consertar. E essa prova de como o Brasil tinha a obrigação de vencer o Chile e o Peru veio nessa última data FIFA, que o Brasil pegou uma Venezuela arrumada, fora de casa, que faz verdadeiro caldeirão em Maturim, não conseguiu vencer mesmo jogando melhor. Enfrenta um Uruguai, que mesmo não sendo aquele Uruguai de antes, jogando em casa, em Salvador, com o apoio da torcida, mesmo quando a Arena Fonte Nova não esteja lotada, né? Porque a CBF fez o favor de botar R$400 o ingresso pro torcedor ir ver o estádio, que é um absurdo também. Mas mesmo assim o Brasil não conseguiu se impor. Então você vê como o jogo contra o Chile e contra o Peru serviram apenas pro torcedor dar uma leve iludida, porque ele viu que o Brasil venceu, mas não jogou bem. Eu até coloco aqui na questão, você pode até responder também. Eu acho que o Brasil jogou melhor contra a Venezuela e o Uruguai do que contra Chile e Peru. Por exemplo, por causa que o Brasil fez a obrigação dele. Mas contra a Venezuela e contra o Uruguai, o Brasil se impôs, o Brasil tentou mostrar um padrão de jogo diferente. E infelizmente não conseguiu, faltou um pouco do que eu falei da criação de jogada, um pouco de armação. Mas você vê como o resultadismo está imposto no torcedor brasileiro de que apenas a vitória interessa e não interessa o futebol praticado. Cara, eu acho que o jogo contra o Peru acho que fica no mesmo parâmetro que o jogo contra a Venezuela, e acho que o jogo contra o Peru ganha, supera, porque o Dorival trabalhou, até por conta da vantagem, o Dorival trabalhou sem desespero, e a gente viu até a variação tática, coisa que a gente está reclamando aqui que o Brasil não faz. A gente viu o Brasil terminando o jogo com uma linha de meio de campo mais fechado, com o Matheus Pereira, com o Andréas, Gerson e 2 atacantes, que é uma coisa que eu já falei que o Brasil podia apostar aqui em vez de ficar insistindo nesse jogo de pontas. Então por isso que eu acho que eu ainda fico com o jogo contra a seleção peruana em Brasília, ou melhor, porque acho que o Dorival conseguiu produzir mais alternativas naquele jogo. Foi um jogo que não foi que o Brasil fez 4-0 porque achou 4 gols, né? Principalmente no segundo tempo, onde fez mais 3. O Brasil fez 4-0 e seguiu melhor. Acho que esse talvez um diferencial em relação aos jogos. Acho que contra a Venezuela o Brasil teve uma postura muito boa, de fato, mas contra o Uruguai eu sinto que caiu no jogo do Uruguai e não conseguiu se desprender, né? O Dorival, aí vem a questão da que a gente fala, o Dorival não tem alternativas. Mas você não sente que o Dorival só teve mudanças contra o Peru por causa do resultado? Se tivesse 1-0 pro Brasil, 1-0 pro Brasil, o Dorival ia testar todas as mudanças que ele fez, as alterações que ele fez, ele não ia testar. Concordo, mas só que é a questão. Ele testou e funcionou. Acho que esse é um ponto que me convence mais. O final do jogo do Brasil realmente foi muito bom contra o Peru.
ali com os 3 que eu tô falando, né? Depois o Bruno Guimarães sai machucado e entra o André. Mas essa linha ali com 4 no meio de campo e 2 no ataque, que é algo que a gente fala já há um tempo, devia acontecer mais. E aí você até citou ali, o Igor Jesus completamente perdido no jogo. E aí, primeiro, já a gente falou isso, que era uma questão que não fazia sentido ele não convocar um atacante reserva. A gente falou que podia ter chamado o Endrick, até mesmo, no final das contas, o João Pedro ficou recuperado a tempo, né? O João Pedro ele se recupera um pouco antes, e a gente já viu o Dorival levando um jogador machucado para a seleção brasileira, né? Jogador que quando sai a convocação está machucado, mas depois está recuperado. Foi o caso da última convocação do Pedro, e quando infelizmente ele se machuca em Curitiba, né? Enfim, podia ter apostado numa dessas, já que é uma preferência dele jogar com centroavante 9. Ele já falou isso em entrevista coletiva, o time dele tem um 9. Então, se tem um 9, você tem que ter um reserva. E aí não adianta, porque daí o Igor Jesus, e aí eu vou concordar com o pessoal do Faminhas, que é o Alexandre Seixal, nossos parceiros, já passou por aqui o Borracha. A gente tem muitos jogadores nessa seleção, você falou aí dos 11 que estão em dúvida, muitos jogadores que, hoje, 28 de novembro de 2024, você pode falar, não vão ser titulares da Copa do Mundo, talvez não sejam convocados. E a gente pode passar por Igor Jesus, por Abner, né? Enfim, Danilo, claro, Wanderson, né? Até mesmo o Gerson pode ser um cara que não seja titular na Copa do Mundo, né? Porque a gente não sabe como vai estar o nível dos caras daqui 2 anos. E não são jogadores que, sei lá, estão numa caminhada de evolução igual, por exemplo, um Estevão, um Savinho, né? Que são jogadores que estão crescendo na carreira. Por isso que eu falo desses nomes. E são jogadores, alguns deles, como é o caso do Igor Jesus, que estão na seleção muito por momento. O Igor Jesus está na seleção pelo momento. Não porque alguém acredita que, nossa, ele vai ser o 9 do Hexa, não é isso. E aí, o Igor Jesus, por estar no momento, e querendo ou não, por ele ser a 4ª opção do Dorival, o Dorival deixou isso bem claro na primeira convocação dele, né, que ele falou, o Richarlison tá machucado, o Pedro tá machucado, o João Pedro tá machucado, vou ter que dar uma chance para alguém. O Igor Jesus não é um atacante de seleção brasileira. Só que daí ele vai lá, não joga bem os 2 jogos, e não tem ninguém para colocar no lugar. Por quê? Porque o Dorival errou na convocação, aquilo que a gente falou pós-convocação. E eu saliento isso porque o Dorival, depois que a gente gravou aquele podcast, Felipe, teve o corte do Rodrigo. Ou seja, ele poderia ter chamado o Endrick, poderia ter chamado o João Pedro, poderia ter chamado o nome. Não, ele preferiu chamar o Martinelli. E aconteceu, o Igor Jesus jogou abaixo, e no último jogo estava o Luiz Henrique jogando de atacante, de centroavante. Obviamente foi um jogo pavoroso do Luiz Henrique contra o Uruguai, mas não dá para botar a culpa nele. O Luiz Henrique claramente um ponto, ele estava jogando centralizado. Galera, não dá. Essa questão é igual do Martinelli. Cara, por que o Dorival insiste tanto no Alex Telles? O Alex Telles vai lá, já deu para sentir que o Abner, por mais que faça jogos ok, um jogador mediano, regular, claro, para a seleção brasileira a gente quer mais que isso, mas tá bom, né? Não tá comprometendo, como a gente já viu outros nomes comprometerem com a seleção brasileira, mas talvez não tenha esse ímpeto de encerrar um jogo inteiro, de fechar o jogo inteiro. Por que quando o Arana é cortado, ele chama o Alex Telles para não botar o Alex Telles quando precisa de outro lateral esquerdo, para fazer esses absurdos que a gente vê? Né, para você ver o Rafinha jogando pela esquerda, o Martinelli jogando pela esquerda. Aí, como eu falei, ele tentou fazer a posse que deu certo no Chile, de novo, né, contra o Uruguai. Se naquele dia o Martinelli entrou muito bem, ele fez uma salada ali, quando mexe tudo. E aí, por exemplo, se ele quer um lateral esquerdo, né, que avance mais, por que não convoca o Samuel Lino, por exemplo? Que é um cara que tem essa característica. Ah, mas o Lino tá na reserva do Atlético de Madrid, tudo bem, mas ele é um cara que tem essa característica que o Dorival quer. Enfim, são coisas que me atribuem. E aí a gente teve nesse meio tempo aí, né, dos podcasts de convocação, a notícia do Guardiola, que tinha interesse, que o Brasil consultou e não sei o quê. No fim das contas, o Guardiola renovou e agora tá tomando só chumbada, né, não tá conseguindo vencer. Felipe, acho que do mesmo jeito que a gente fala que o Brasil mudou um pouco, né, nesse ano, com a chegada do Dorival, com um trabalho sólido, que era o que a gente reclamava 2023 inteiro, que a CBF optou por não ter um trabalho sólido na seleção brasileira, o Dorival sai de uma forma desgastado. Eu acho que mostra essas questões de limitações dele, tanto de possibilidades táticas, né, de alterações, de variações táticas, como, né, de convocações equivocadas. E convocações equivocadas não é falar, convocou o cara que é ruim, mas é questão de posicionamento em campo do jeito que ele joga. Se ele quer um lateral esquerdo mais ofensivo, ele convoca um lateral esquerdo mais ofensivo, não coloca o Rafinha para jogar lá. Se ele quer jogar com o centroavante, ele convoca o centroavante em reserva. Enfim, queria que você falasse um pouco de como que você vê como sai o Dorival Júnior, que para muita gente não é um treinador de seleção brasileira, e a gente já falou até sobre isso, né? E cada vez, infelizmente, está se mostrando isso. Olha, o Dorival, ele chega na seleção
da mesma forma que todos os seus antecessores chegaram, que era vivendo um bom momento no futebol brasileiro. A CBF se orgulha muito de nunca ter tido um técnico estrangeiro na sua história. O Tite chega na seleção depois de um belo trabalho no Corinthians. Foi assim com o Felipão. Acho que o único que não fez um trabalho de clube assim que mereceu para estar na seleção foi o Dunga, né? De resto, eu acho que todos fizeram trabalho. O Dorival era o nome mais concreto ali depois do devaneio que foi Carlo Ancelotti, né? Que todo mundo acreditou que o Ancelotti ia vir para a seleção e o Edinaldo Rodrigues apenas enganou todo mundo com uma coisa que só ele acreditava. Então eu acho que o Dorival era o nome certo ali por causa que o Brasil estava perdido. O Brasil estava ali com o Diniz meio no Fluminense, meio no Brasil, não estava funcionando, muitas derrotas. Então assim, eu não discordo do nome do Dorival para técnico da seleção brasileira naquele momento. Só que depois de um bom tempo de Dorival Júnior, que ele já teve uma Copa América, a Copa América também eu não boto a culpa nele, porque ele teve muito pouco tempo de trabalho. A CBF não deu esse respaldo para ele começar antes, que já era para ter sido ele o treinador há muito tempo, né? Eu acho que em vez de ter chamado o Diniz, já era para ter chamado o Dorival há muito tempo. Mas o Dorival não teve para a Copa América, só que já teve um bom tempo para apresentar um melhor futebol. E outra, para definir uma certa lista de convocados, os 11 iniciais. Se você me perguntar hoje, Gabriel, quem são os 11 titulares da seleção brasileira, eu não sei responder para você, de verdade. Até o Vinícius Júnior, que era para ser o nosso craque, com as atuações dele, é muito difícil cravar que ele seria titular. Ele vai ser mais titular pelo nome. Mas, por exemplo, no gol, eu não sei se o Ederson vai continuar sendo titular quando o Alisson voltar de lesão. Eu não sei se ele vai dar uma chance pro Bento. As laterais, então, pior ainda. Não sei quem é que vai ser os laterais do Brasil na Copa 2026. Eu falo na Copa porque eu acho um absurdo o Brasil não ir para o Mundial 2026 com tanta vaga que tem nas eliminatórias. Mas, então, assim, eu não vejo o Dorival com o time. O Dorival já teve uma Copa América, já teve amistosa, já teve eliminatória, jogos decisivos, jogando na pressão, jogando contra equipes mais fracas, equipes mais fortes. Já fez vários testes, convocou acho que mais de 50 jogadores para a seleção brasileira. E mesmo assim, ele ainda não tem um time definido. Se você falar, vamos convocar 23 jogadores, ele tem acho que 5 nomes certos, sabe? Então é muito difícil falar do trabalho do Dorival, defender o trabalho do Dorival nesse momento. Eu acho ele um grande treinador, ele provou isso nos últimos anos com o Flamengo e com o São Paulo. O pessoal reclama assim, mas provou assim aqui no Brasil, mas foi assim que todos os outros treinadores chegaram no Brasil. Então ele tem uma capacidade de fazer melhor, só que eu acho que a seleção brasileira é muito para ele. Com todo o respeito ao Dorival, a todo o trabalho que ele já fez. Eu sou um grande fã do trabalho do Dorival Júnior, mas eu acho que a seleção brasileira é muito grande para ele. E ele não tá conseguindo lidar com a pressão. Até mesmo as coletivas dele, você já teve lá comigo para ouvir um pouco dele falando. Você vê que ele aparenta estar pressionado toda vez que ele fala no microfone, toda vez que ele vai dar uma resposta ao torcedor, a um jornalista. Ele parece que sente a pressão e consegue demonstrar essa pressão para todo mundo. Mas assim, se a CBF quiser fazer uma mudança, ele tem que fazer agora. Pois daqui a 1 ano e meio teremos a Copa do Mundo. O Brasil ainda não está classificado, mas tem que estar também, é obrigação, como foi contra o Chile e Peru, que eu disse aqui. E se a CBF quiser fazer uma mudança, o momento é agora. Eu acredito que essa mudança não vai acontecer. Eu acredito que o Dorival será o técnico da seleção brasileira em 2026. Se a CBF demitir o Dorival antes disso, antes da Copa, vai ser a maior, não canalice, mas a maior burrada que a instituição vai fazer em toda a sua história. Não estou feliz com o trabalho do Dorival, não estou feliz. Não acho que é um trabalho bom. É um trabalho que tem que melhorar muito. Ele está devendo bastante. E ele mesmo não afirmando, ele diz pela aparência dele que ele está pressionado. Ele sabe que precisa de resultado, ele sabe que precisa vencer, mais do que vencer, ele precisa convencer, né? Assim como foi contra o Peru. Então, o trabalho do Dorival não é bom. Dá para melhorar, mas eu acredito que com o tempo, se a CBF der tempo para ele e tentar e conseguir diminuir essa pressão que ele mesmo exala, eu acho que o Dorival tem tudo para fazer um trabalho bom e a gente conseguir sonhar com esse Hexa aí em 2026. Claro, tem muita coisa para melhorar, mas repito, a gente tem 1 ano e meio ainda para isso.
a gente precisa melhorar, urgente. E o Dorival também. Eu acho que esse é um problema, porque a gente tem logo de cara uma data FIFA com Colômbia e Argentina. E querendo ou não, o Brasil não chega como favorita para os 2 jogos, por mais que a Colômbia não esteja no momento bom. Né? A Colômbia perdeu os 2 últimos jogos nessa data FIFA de novembro. E o problema do Dorival, acho que passa muito pelo jogo que ele quer fazer e que não consegue. Né? Você falou do Vinícius Júnior, mas não é só o Vinícius Júnior, é o Savinho, é não sei quem. Né? E quando você vê, pega que quase todos os nomes não estão rendendo, não é culpa de todo, individualmente, de todos esses caras. Né? Porque talvez vamos pensar assim, de um cara que tá jogando mal na seleção, que todo mundo cobra, e também joga mal no clube, é o Paquetá. De resto, todos os jogadores que todo mundo reclama na seleção atualmente rendem nos seus clubes. Então o problema não tá no jogador. Já falou sobre isso aqui. Você citou até as vezes que a gente esteve junto na seleção. Eu lembro que na última vez lá no CT do Palmeiras era escancarado essa questão de pressão, né, da seleção. Né? A gente via em todos os funcionários, na assessoria de imprensa, né, todo mundo que estava ligado ali. Eu lembro que até o Petrucci falou isso na ESPN, você sentia esse clima de que ninguém sabia o que ia acontecer se o Brasil por acaso perdesse um daqueles jogos. E concordo com você, até pela proximidade da Copa, se mudar tem que ser agora. Mas a grande questão é que, pelo que vai se apresentando o trabalho do Dorival em 2023, não dá confiança que isso vai melhorar. Né? Acho que esse é um ponto, não dá confiança, até porque o Dorival não tem esse tempo, né, hábil para treinar. É uma seleção, tem esse problema, claro. Né? O Dorival, ele já falou sobre isso, ele tem 3 treinos antes de um jogo, sendo que 2 são treinos de verdade, né, porque a galera tá chegando, e um treino para outro jogo, porque um é recuperação e o outro é aberto no estádio. Então é complicado para a seleção. Por isso que eu falo, não é que o Dorival é um treinador ruim, não é um treinador para a seleção. Um cara que trabalha bem em seleção é um cara que é voltado para isso. O Tite, querendo ou não, tinha um jeito muito bom de trabalhar com a seleção, porque ele estava com o pensamento voltado a isso. Então, o Dorival talvez não tenha desenvolvido isso. Talvez mude aí nessa virada de ano. Ele vai pedir isso nos foguetes? Não sei. Espero que sim. Mas espero que o pedido seja atendido também já em março. Mas esse é um problema que a gente está vendo. Além das questões de convocação, que a gente já falou aqui várias vezes, que a gente até citou nesse podcast. Né? Você até citou, né, de ser um treinador que veio do futebol brasileiro. É engraçado, porque o Dorival, depois que saiu aqui do Atlético, da maneira mais ridícula possível, para quem não lembra, o Dorival estava de Covid e foi demitido, junto com o filho dele, que também estava de Covid. O Atlético perdeu 3 jogos sem o Dorival no comando e ele foi demitido. Foi um negócio surreal a demissão dele no Atlético. Ele fica mais de um ano afastado, né? Teve a questão de câncer, e aí ele volta no Ceará e faz aquela campanha do Ceará na Sul-Americana, vai para o Flamengo e o resto é história. Né? Depois vai para São Paulo. E, enfim, ele conseguiu se colocar num patamar muito alto em pouco tempo. Se você, em 2018, falasse para alguém, o treinador do Dorival vai ser o treinador da seleção brasileira daqui a 5 anos, nem ia ter da tua cara, meu irmão. Né? Então, ele se colocou nesse patamar e talvez ele não atingiu na carreira dele. A carreira do Dorival não é uma carreira que começou ontem. Né? A gente acompanha o Dorival faz tanto tempo aí no futebol brasileiro, nessas indas e vindas. Mas aí acho que também vai um pouco desse orgulho bobo que a CBF tem. Né? Que você falou ali, a CBF se orgulha de nunca ter tido um treinador estrangeiro. Cara, o Brasil tá ficando para trás. Não adianta a gente querer ficar batendo o pezinho, não sei o quê. Os nossos treinadores, infelizmente, estão mostrando que não tem capacidade para isso. Não estou falando que você vai contratar um argentino, não é isso. Mas acho que você tem que abrir um pouco a cachola. Acho que você tem que pensar um pouquinho nisso. Né? Talvez um português, não sei o quê, mas a gente vai acabar ficando para trás. E acho engraçado porque eu sempre penso, a primeira coisa se viesse um treinador da Europa que ia fazer aqui, que ia chocar todo mundo, é que o cara não ia convocar jogador de futebol brasileiro, né? Porque o cara conhece os caras da Europa e a pessoa fica, porque querendo ou não, pro pessoal da Europa, se você vai acompanhar, os caras ficam chocados, que tem jogadores que jogam lá e não são convocados para jogadores daqui. Eu lembro quando o Pedro foi convocado, eles ficaram chocados, não lembro por quem que não foi, na Copa aí mesmo. Eles ficaram, nossa, não sei o quê. Mas enfim, eu acho que tem esses pontos, acho que o Dorival, se tem que mudar, tem que ser agora, e acredito também que não vai mudar. Mas essa aura de pressão que há, e essa falta de rendimento tira a confiança nossa. E quanto mais próximo a gente fica na Copa do Mundo, pior seria uma mudança. Eu concordo com você. E aí vem de todas as burradas que a CBF fez. Né? Ali você falou que o Dorival já devia ter vindo antes, não precisava ser especificamente o Dorival, mas qualquer treinador que viesse tinha que vir ali por exclusividade. Aquela lorota do Ancelotti, pelo amor de Deus. Né? Se o Ancelotti vai vir só ano que vem, dane-se, a gente precisa fazer o ciclo da Copa do Mundo. E o Brasil, querendo ou não, perdeu um ano inteiro em 2023
seja com Dorival, seja com Diniz, Ramon Menezes, sei lá, mas a gente tinha que ter tido aquele primeiro amistoso em Marrocos, já tinha que ter tido um treinador ali, e não tivemos. E aí a gente vai colhendo isso até hoje, e vai colher até a Copa. Não adianta vir com o humor duvidoso, falando, quando o Brasil ganhou a Copa, foi com uma eliminatória tumultuada. Cara, não dá para ficar rogando pelo amadorismo para sempre. Acho que tá bom, a galera se frustrou que o Tite, que fez um baita num trabalho, não conseguiu ser campeão, não conseguiu ser campeão do mundo. Mas, pô, a gente tem que valorizar o processo, e querendo ou não, uma que é campeã. Mas o Brasil, nesse processo que tá aparentando cada vez ficar mais longe de um possível título, é complicado. A gente está falando isso faltando 1 ano e meio para a Copa do Mundo, né? Então, são sensações que evidenciam. E até para fechar, né, a gente está fechando 2024 da seleção nesse podcast, a não ser que aconteça algo extraordinário no mês de dezembro. Queria saber de você teu saldo, Felipe, desse 2024. O Brasil começa contratando o Dorival Júnior logo na semana, tem todo aquele rolo de Edinaldo, na primeira semana do ano. Né, o Edinaldo estava fora da CBF, ele volta, e aí ele volta, no que ele volta, nesse tempo que ele ficou afastado, o Ancelotti tinha renovado o contrato com o Real Madrid, ou seja, não viria mais para a seleção. A primeira atitude que ele faz é demitir o Diniz, porque diz ele que já tinha compromissado com o Fluminense, que não ia... Né, eu achei bizarro ele demitir sem ao menos fazer uma oferta, já que ele era o homem escolhido para ser o treinador da seleção, mesmo que os resultados não fossem ruins. Demite o Diniz, contrato do Dorival, que eu concordo com você no momento, ninguém falou, tipo, nossa, vai ser uma tragédia. Não, acho que, né, tirando quem não gosta do Dorival, um beijo para a Ana Thaís Matos. E aí, a gente vê isso, né, que o Dorival assume a seleção, aquele clima, pelo menos eu senti um clima melhor, porque, né, você via um trabalho estruturado, né, um cara que, podia ir para a Europa, viajar, ver jogo, né, coisas que o Diniz não podia fazer e tudo mais. Aí o Brasil tem a primeira convocação, tem os primeiros jogos, né, o Brasil vence a Inglaterra na estreia do Dorival, depois empata com a Espanha em 3-3, um jogo muito bom do Brasil, né, acho que esses 2 jogos foram os melhores do ano. Aí vem a Copa América, primeiro os amistosos da Copa América, um jogo onde milagrosamente os reservas jogaram melhores que os titulares, o Brasil vence o México com 3-2, o Hendrick marcando 3 gols em sequência na seleção, 3 jogos. Aí o Brasil empata com os Estados Unidos e tudo começa a ir ladeira abaixo, né? O Brasil faz uma primeira fase complicada, empata com Costa Rica, goleia o Paraguai, empata com a Colômbia, é eliminado pelo Uruguai, chega nas eliminatórias, ganha do Equador num jogo horrível, perde o Paraguai, aí ganha do Chile também num jogo muito abaixo, goleia o Peru, talvez na melhor atuação na eliminatória até agora, e aí empata com a Venezuela e empata com o Uruguai. Qual o saldo que você tira de todo esse 2024, Felipe, da seleção brasileira? Olha, se a gente fizer a retrospectiva de 2024 da seleção, a gente é até curioso falar, né, que no 5º dia do ano, famoso 5 de janeiro de 2024, Fernando Diniz era demitido da CBF, para você ver como é que o ano da seleção começou bem, né? Com 5 dias o treinador da seleção já era demitido. Como você disse, aí chega o Dorival e tudo mais. O saldo que fica, cara, assim, pra gente, uma seleção pentacampeã mundial, acostumada a vencer, grande, a maior seleção do mundo, falo aqui sem dúvida nenhuma, sem pestanejar, o saldo é muito baixo. O saldo é de que o Brasil ficou devendo principalmente para o torcedor brasileiro, porque ele sempre tem aquele discurso de que temos que voltar, aproximar o torcedor da seleção, o torcedor não gosta mais da seleção como antigamente. Eu acho que a culpa é muito mais, principalmente da CBF e também dos jogadores que estão defendendo a seleção nesse momento, né? Se a gente pegar aí essa retrospectiva, esse saldo do Brasil no ano, os melhores jogos foram os amistosos contra a Inglaterra e contra a Espanha. Contra a Inglaterra a gente ganha de 1-0, com a Espanha a gente empata em 3-3 no jogo roubado, né? Porque a arbitragem espanhola fez de tudo a arbitragem espanhola... foi espanhola, se eu não me engano. Foi árbitros espanhóis que apitaram o jogo de Brasil e Espanha, curiosamente. Quem diria que eles iam ajudar a Espanha, né? E o Brasil ainda consegue arrancar o empate. Mas nesses 2 jogos, eu fico curioso lembrar, porque eu sempre tenho a imagem de um jogador específico, o Hendrick. Porque o Hendrick foi o grande nome desses 2 amistosos. Ele marca contra a Inglaterra, ele marca contra a Espanha no Santiago Bernabéu, no que foi o primeiro jogo dele, né, na casa do Real Madrid, antes dele se mudar pro Real. E quando a gente vê o garoto lá, que todo mundo tem a expectativa, marcar um gol em cima da Inglaterra, em cima da Espanha, jogando na casa dos adversários, assim, antes de uma Copa América,
a gente fica com a maior expectativa do mundo. A gente quer que o Endrick seja titular da Copa América na hora e o Dorival começa a sentir a pressão ali de precisar botar o Endrick pra jogar. E depois a gente vê que o Endrick não conseguiu fazer essas expectativas funcionarem, né? A Copa América, eu acho que foi a grande frustração do ano, não só pelo futebol apresentado, porque o Brasil ficou devendo muito. O Brasil empata com uma Costa Rica que na época tinha um gênio no comando técnico, né? Que eu gosto de falar que é um gênio, que é Gustavo Alfaro, que hoje comanda a seleção sensação da América do Sul, que é o Paraguai. Então, eu acho que o Brasil não conseguiu fazer um gol na Costa Rica, ou seja, fraquíssima no processo de renovação, sem os jogadores que brilharam lá na Copa de 2014. Mesmo assim, não conseguiu fazer um gol muito por mérito do esquema tático montado por Gustavo Alfaro. Vence um Paraguai fraquíssimo, que ainda não tinha Gustavo Alfaro, o gênio, né? Mas é um Paraguai fraquíssimo, um Paraguai que estava perdendo de todo mundo nas eliminatórias para uma Copa América apenas para a Copa Tabela. Empata com a Colômbia, em um jogo ali que foi muito equilibrado, mas a Colômbia até teve mais chances de vencer do que o Brasil ganhando um belíssimo gol de falta do Rafinha. E nas quartas de final sucumbe para o Uruguai, que mesmo com um a menos consegue segurar o Brasil nos pênaltis. O Brasil acho que não ganha uma disputa de pênaltis desde da semifinal contra o Holanda em 98. Chutei, é uma brincadeira, tá, gente? Não sei se é verdade essa estatística ou não. Mas desde que o Tafarel se aposentou, o Brasil não ganha mais disputa de pênalti, gente. Desculpa. Mentira que eu lembro que teve uma Copa América aqui no Brasil que o Brasil ganha do Paraguai em 2019. Então, assim, tipo, o Brasil não consegue vencer nos pênaltis, é incrível isso. Mas o Brasil, mesmo no jogo contra o Uruguai nas quartas da Copa América, joga muito mal. Muito mal. E mesmo com a mais não consegue fazer o gol, não consegue ter os mesmos problemas de hoje, que é o quê? Criação de jogada, não conseguiu criar contra o Uruguai, e eliminar da Copa América de uma forma melancólica, triste, assim que o torcedor nem sentiu tanta raiva, porque o Brasil estava jogando tão mal que o torcedor nem ficou com tanta raiva assim do Brasil cair como era antigamente, sabe? Então, parecia que a Copa América estava desenhada para Colômbia e Argentina e o torcedor brasileiro só estava ali cumprindo tabela. Foi muito triste. Então, tipo, se você viu uma Copa América onde o Brasil sempre foi considerado favorito, onde o Brasil é uma potência, um dos mais vencedores, e entrar lá apenas como um grande figurão, entristece para você ver como é que foi o antes do Brasil, né? O ano da seleção muito fraco. E nas eliminatórias foi o que você disse. Um jogo muito fraco contra o Equador, em Curitiba. Uma derrota ridícula para o Paraguai fora de casa, né? O Paraguai, mesmo mais organizado, não era para se igualar ao futebol brasileiro, mesmo assim conseguiu vencer. A melhor atuação do Brasil foi contra o Peru, contra o Chile, muito fraco, cheio de problemas, vence suado. O empate na Venezuela, em Maturim, que era para ser difícil, mas o Brasil conseguiu deixar o jogo ao seu favor, mas não consegue vencer, muito por conta de mais uma atuação fraca de Vinícius Júnior com a camisa canarinho. E um Uruguai que não é bobo, né, gente? Um Uruguai que você sabe que se enfrentar o Uruguai, você sabe que não vai ter vida fácil. O Uruguai, por exemplo, é responsável por ter tirado a invencibilidade da Argentina, jogando na Argentina, né? O Uruguai venceu por 2-0 na La Bombonera, nessas eliminatórias, então o Uruguai não é um time besta. Então, um empate com o Uruguai pode ser até tá nos planos, mas a forma como o Brasil jogou, a gente até esperava uma vitória. Mas se você pegar tudo isso que eu falei e juntar tudo num saldo só, o saldo é muito negativo. O saldo é que a gente era pra ter, o melhor jogador do mundo, o segundo melhor do mundo, que é o Vini Júnior, que não consegue corresponder com a camisa da seleção. Nós temos um técnico que claramente está pressionado e não consegue deixar de esconder isso. Uma instituição que não consegue apagar o fogo, não consegue se arrumar dentro da própria sede. Um presidente que toda hora está envolvido em polêmicas, jogadores mal convocados, goleiros que não conseguem repetir atuações, laterais que realmente não são potências no futebol mundial. O Brasil tem muitos problemas, e o ano de 2024 serve para mostrar isso. O Brasil realmente, perto das outras seleções, está muito atrás. E até curioso, só para fechar aqui, eu vi uma publicação no Instagram hoje, uma página gringa, falando quais são as principais seleções para ganhar a Copa do Mundo. Colocaram o Brasil em segundo. Eu acho que eles não estão vendo o jogo do Brasil. Tô indo pelo nome, igual os jogadores da seleção, mas
Eu acho tudo muito complicado, né? Esse final de ano muito complicado, as atuações do Brasil muito delicadas, né? Acredito que tenha posições, por exemplo, goleiros, eu acho que não é um problema muito grande, mas acho que a questão do meio de campo ainda as laterais ainda são, né? Eu acho que já deixei isso registrado, a gente não convoca os nossos melhores laterais, isso para mim é uma coisa que não faz sentido. Gostei que ao menos o Dorival deu uma chance pro Dodô, já que a gente não chegou a comentar isso, né? Mas gostei que ele foi com o Van, levou o Dodô, né? Espero que, né, se o Danilo não fazer um milagre aí, né, de voltar a jogar bem, ainda mais ele indo como reserva agora, não faz sentido. Então você convoca o Wanderson com o Dodô, o Wanderson com o Ian Couto, já que o Ian voltou de lesão agora, né? Se conseguir manter assim, ó, é só em março, né? Eu tô vendo gente já fazendo pressão para convocar jogador conforme tá jogando no final do Brasileirão, meu amigo, não adianta. A próxima convocação da seleção é em março, né? O Dorival não vai chamar o André Ramalho porque ele tá fazendo um bom final de Brasileirão. Deixa eu deixar isso bem claro aqui para um pessoal que tá pedindo. O Alan Patrick não vai para a seleção porque ele tá fazendo uma ótima reta final de Brasileirão. Tem que lembrar o pessoal. Tem muito jogador de momento que o pessoal pede, mas acho que não temos que cair nesse conto de jogador de momento. Eu também acho que é uma coisa que pode estragar o ciclo. A gente tem que ir construindo um time para 2024. E querendo ou não, construir um time para 2024 talvez não seja as melhores peças que a gente olhe hoje e fale, nossa senhora, né? O cara joga muito. Nem sempre, mas às vezes o cara pode ir na seleção e a gente tem que testar esses caras. É um ponto que eu tenho. E eu acho que talvez faltou um pouco disso com o Dorival. Acho que a questão da Copa América, a gente chegou a falar aqui que o Brasil não tinha variação, algo que a gente frisa muito com o Dorival Júnior. Então acho que sai essa impressão do Brasil de 2024. O Brasil que agora tem um trabalho, né, tem um treinador, né, tem um presidente da CBF definido, pelo menos por hora, que vai ficar pelo menos um ano no cargo, que está tentando dar um golpe para ficar mais 3, né, mais 3 mandatos no caso, e isso que ele falou que não ia se reeleger. O Ronaldo Fenômeno está chegando. Se o Edinaldo deixar, né, cara, que ele já tá fazendo toda a maracutaia interna para ficar mais tempo no cargo. Ele rolou isso, ele fez um congresso com os presidentes das federações para mudar esse estatuto. Isso que ele falou que não ia tentar a reeleição no ano passado. É bizarro esse cara. Então é complicado. A gente está vivendo um momento de muitas loucuras dentro do futebol brasileiro. E da seleção brasileira. Então é tudo muito delicado a gente esperar alguma coisa dessa seleção. Então acho que sai um saldo, não digo tão negativo quanto no ano passado, porque acho que no ano passado a gente não tinha nem treinador para a gente fazer um saldo final, né? Óbvio que tinha a questão de começar mal as eliminatórias, né? Sair de 4 jogos só com 2 vitórias. Nesse ano as eliminatórias a gente sai com 3 vitórias, um empate, uma derrota e 2 empates, perdão, mas de qualquer forma, não temos rendimento técnico, a gente não tem isso, a gente não sai, como você falou, não sai com 11 escalado, acho que não é nem questão de qualidade de jogadores, mas é a qualidade que a gente tem na definição da seleção que não que tá deixando a desejar. E a gente termina o ano de uma forma um pouco amarga, digamos assim. Você é convidado para deixar aí qual o seu balanço final aqui, tanto no YouTube, tanto no Spotify, tem uma caixinha de comentários para você comentar, deixa aí a sua opinião, você que está escutando a gente. E a gente encerra aqui a nossa repercussão, nosso debate sobre a seleção brasileira no podcast em 2024. Então, convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok. A gente vai postar mais coisa lá, tanto de seleção brasileira, tanto do futebol, de seleções. Tem bastante novidade por lá. Também convido você a seguir aqui no Spotify, no YouTube, aonde você estiver escutando esse podcast, seguir nos acompanhando, né? Seguir nessa caminhada para a gente chegar a mais pessoas, chegar com mais podcast a vocês. Como falei, tem tudo sobre o futebol de seleções aqui. Já fizemos podcast sobre eliminatórias asiáticas, os demais seleções eliminatórias sul-americanas, eliminatórias da Oceania, Liga das Nações da África, Liga das Nações da CONCACAF, ainda vai ter eliminatórias da CAN. Tem muita coisa por aqui que a gente está comentando. E claro, se você quiser apoiar esse humilde projeto que está tentando se sustentar, apoia.se/Ponte Verde. Com R$10 por mês você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais nosso trabalho. Não pode ajudar financeiramente? Compartilhe aí com seus amigos para que a gente chegue cada vez em mais e mais pessoas. Felipe Caminho, brigadão pela parceria, valeu. A gente fecha o ano na esperança de dias melhores, apesar de um nariz um pouco torcidinho assim ainda para a seleção brasileira. Forte abraço. Muito obrigado, Gabriel. Abraço a todos os ouvintes do Conte Verde aqui do ConteCast. Realmente, deixamos 2024 com o nariz torcido, com a esperança de dias melhores, mas como diz o refrão, né? Somos brasileiros e não desistimos nunca. Então vamos torcer para o melhor do Brasil. E quem sabe em 2025 a gente volta aqui nesse mesmo podcast para falar bem de Dorival Júnior e de
todos os jogadores convocados e que estão brilhando com a seleção brasileira já estão prevendo isso em 2025. Forte abraço e até a próxima. É isso, a gente vamos ver. Lá por março a gente volta então a falar de seleção brasileira com a próxima convocação, com os jogos contra a Colômbia e a Argentina, né? Vão ser os próximos compromissos. Acredito que o jogo contra a Colômbia vai ser em Porto Alegre, a gente fica no aguardo dessa definição que deve sair até o mês de fevereiro. A Argentina, provavelmente o Monumental de Núñez, então a gente fica no aguardo para ver o que acontece até lá, tá certo? Conte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui, até mais!